Bom, graças a Deus, meus irmãos, estamos aqui para a nossa escola bíblica dominical, a lição de número 11, sobre o modelo pentecostal para hoje, que é a abordagem do Espírito Santo por Lucas. Aí a gente já começa a entender que Lucas ele é companheiro do apóstolo Paulo e ele tem uma experiência pentecostal. Em que sentido? A partir do momento que ele começa a andar com o apóstolo Paulo. Teve um momento que ele não andou. Ele era um médico grego e, portanto, ele era um médico grego equivalente a um clínico geral hoje em dia. Clínico geral, que tem conhecimento geral da medicina. Tornou-se médico particular de Paulo, companheiro em suas viagens. E quando Paulo ele foi preso em Cesareia de Filipos, Paulo ele foi para Jerusalém, em Jerusalém ele foi preso e de lá ele foi deportado para Roma. Paulo fez um apelo para ser julgado por Nero em Roma. E só que ele esteve preso por 2 anos lá em Cesareia, que ficava ali naquela região que é a região da Palestina. E Lucas ele era companheiro de Paulo durante as suas segunda, terceira viagem missionária. E nesse tempo em que Paulo esteve preso, o que fez Lucas? Visitou a Palestina, visitou Israel, visitou os apóstolos, a mãe de Jesus, a família de Jesus, e assim coletou de perto as informações sobre a vida terrena de Jesus. Ele foi conversar com as testemunhas em loco, no local. Por isso que Lucas ele é chamado de o primeiro historiador da igreja, primeiro historiador mesmo, clássico. É o homem que vai no lugar dos fatos, vai conversar com as testemunhas oculares daquilo que aconteceu. E por isso que você vai ter alguns detalhes no Evangelho de Lucas que não temos em Mateus e em Marcos, embora que Mateus foi companheiro do Senhor Jesus, apóstolo, seguidor do Senhor Jesus, e Marcos ele é discípulo de Pedro, que também andou com o Senhor Jesus. Só que eles não têm a mesma metodologia que Lucas. Lucas ele tem uma metodologia que vem do mundo grego, entrar em alguns detalhes que Mateus, que é judeu, não tinha, e Marcos a gente não sabe se Marcos ele é judeu exatamente ou não, por causa que ele é sobrinho de Barnabé, e Barnabé a gente sabe que ele é judeu. E o Pedro é judeu. Só que Marcos não é um nome judeu. Marcos ele é um nome romano. Igual Lucas, ele é um nome voltado para o latim. Bem, é um nome grego, mas é um nome voltado para o latim. Tem alguma coisa a ver com a luz. Bom, então o que acontece? Lucas ele vai escrever ele escreve o livro o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, só que ele já é pós-Pentecostes, diferente de Mateus e diferente de Marcos ou Pedro. Ele é pós-Pentecostes, o Espírito Santo já desceu e o Espírito Santo inaugurou a dispensação do Espírito Santo. Essa dispensação do Espírito Santo foi prometido no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, o profeta Joel teve uma visão e nessa visão ele via o Espírito Santo descendo e as pessoas profetizando, tendo sonhos e visões. 3 sinais de batismo com o Espírito Santo. Esses aqui são os 3 sinais de acordo com o livro de Joel. Bem, isso aqui é irrefutável, meus irmãos. Não tem teólogo no mundo que consiga refutar isso. Quais são os 3 sinais do batismo com o Espírito Santo? Profecia, sonhos e visões. 3 sinais de que o Espírito Santo está vindo, conforme foi profetizado lá no livro de Joel. Aí, demora a profecia para se cumprir. Demora até a vinda de Jesus. Aí Jesus começou a falar sobre o Espírito Santo. Você vê que é o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, que deixa claro de que o Espírito Santo desceria sobre Maria e a cobriria
como uma sombra. Aí, para os senhores que são aqui do ministério, são obreiros, a gente vai falar claramente. A figura de linguagem ali é a figura conjugal. O homem cobre a mulher quando os dois estão em relacionamento íntimo. Perfeito? Aí o anjo, que é o anjo Gabriel, é o anjo da revelação, o anjo Gabriel fala que vai acontecer com Maria um ato semelhante, porque o Espírito Santo cobrirá ela com a sua sombra, assim como um homem cobre uma mulher. Não vai ter relação íntima com ela, não é isso. É uma figura de linguagem, é uma metáfora, é o mais perto que a gente consegue chegar sobre a concepção virginal de Jesus. O Espírito Santo haveria de vir sobre Maria, cobrindo ela com a sua sombra, e aquele que haveria de nascer seria chamado de o Filho do Altíssimo, Filho de Deus. E assim, quem trouxe Jesus para o ventre de Maria? O Espírito Santo. Por isso ele é chamado de o Filho de Deus. Por quê? Porque aqui já começa a mostrar a divindade do Espírito Santo. Aqui está a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade em que Deus envia o Espírito Santo sobre Maria para que ela possa conceber o seu filho. Você vê aqui o relacionamento. Jesus, ele é o eternamente gerado. Ele é o Filho eternamente gerado. Mas a concepção começa em Maria. O que ela concebeu para Jesus? Ela concebeu o corpo humano dele. Então o corpo humano vem de Maria. E a natureza? A natureza vem de Deus. E como que vem de Deus? Pelo Espírito Santo. Ele gera o Senhor Jesus no ventre de Maria. E não somente ele faz isso, como o próprio Espírito Santo, ele fica sobre Maria, permanece sobre Maria, de tal maneira que quando Maria ela vai conversar com Isabel, ou Elizabeth, que é o outro nome dela, quando vem a saudação, né? Paz seja contigo, aí o João Batista, que está no ventre de Isabel, salta de alegria. E Isabel é cheia do Espírito Santo, não é o João Batista. Isabel é cheia do Espírito Santo e fala pelo Espírito Santo, dizendo para ela: da onde se dá que a mãe de meu Senhor venha visitar a sua serva? Porque pelo Espírito Santo, Isabel tem uma revelação de que Maria é a mãe do Machia, do Messias. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é aquele que revela, é aquele que ilumina. A manifestação dele é múltipla e infinita, meus irmãos. Não tem uma limitação. Não tem uma cartilha dizendo é só isso. É isso e muito mais. Bem mais. Cada um de nós recebe o Espírito Santo para aquilo que é útil, aquilo que é necessário. Bom, temos o Espírito Santo, começa a se desenvolver, ele traz o Senhor Jesus. Quando Cristo cresce, aí vai João Batista para o seu ministério. E nisto o Senhor Jesus aparece às margens do Jordão. E o que diz a Bíblia? O Evangelho de Lucas é o único que diz isso. Diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba. Só o Evangelho de Lucas diz isso. E por quê? Por causa deste estilo de grego que ele tem. Ele sendo grego, ele usa essas metáforas. Essas metáforas são importantes. Mateus, que é judeu, não usa. Marcos, que também está ligado com Pedro, não usa. E João Batista não usa. Só Lucas diz que o Espírito Santo vem em forma corpórea. Corpórea de pomba. É pomba? Não, ele toma uma forma. Aí a Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus, multiforme sabedoria de Deus. Se você pega o Espírito Santo no Velho Testamento, ele se move sobre a face das águas como um vento. Como um vento. Ele vem sobre Sansão como força. Ele vem sobre Salomão como discernimento, como sabedoria. Ele vem sobre Davi para dar inspiração de poeta para escrever. É ali que está o Espírito Santo, para que ele seja um poeta. Sobre os profetas, ele vem como oráculo, palavra do Senhor, visões, às vezes sonhos, como vem para José. É a multiforme sabedoria. Sobre Jesus, ele desce em forma corpórea de pomba,
representando justamente o que Cristo disse. Sejam simples, está vendo? Simplicidade. Ele vem com simplicidade sobre o Senhor Jesus e desce e repousa sobre o Senhor Jesus. Não repousa sobre João Batista, repousa sobre o Senhor Jesus. Aí uma voz do céu declara que Jesus é o Filho de Deus. No mesmo momento, o que diz o Evangelho de Lucas? Aí é importante a gente pegar o texto, né, meus irmãos? Vocês peguem o texto aí de Lucas. Nós vamos para o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Em nossa tradução, a tradução está muito boa, tá? A tradução está muito boa. Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Você vê que ele disse que foi levado pelo Espírito ao deserto. Vamos pegar o texto paralelo em Mateus capítulo 4 também. Mateus 4, um texto paralelo do mesmo evento. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, em um texto diz que ele foi levado e o outro ele foi conduzido. No português não parece que é muito diferente, né? Parece que são sinônimos. Mas como a gente sabe, a Bíblia não foi escrita em português, foi escrita em grego. E o sentido em Lucas ele é diferente. Por quê? Porque no Mateus, esse conduzido é como se o Espírito Santo fosse ali o cocheiro, tá bem? O cocheiro, e Jesus estivesse na carruagem, seguindo, andando. Foi andando, sendo conduzido. É por aqui que você vai, é por aqui que você vai. Esse é o sentido do termo, lá no grego, conduzido. Esse levado aqui já é diferente. Esse levado é como se fosse um arrebatamento, igual aconteceu lá com o Filipe, sabe? Arrebatado, levado. Esse aqui no grego, esse levado é como se fosse voando mesmo, como se fosse teleportado, como se fosse transladado. Essa é a diferença. No livro de Mateus, ele vai aqui, andando, vai sendo conduzido, vai andando pelo deserto. No livro de Lucas, a impressão é de que ele foi transladado. É que na tradução em português isso a gente não consegue enxergar. E por que a gente não consegue enxergar? Porque Lucas, o grego dele, é um grego diferenciado do grego de Mateus, porque ele é grego. A primeira língua de Lucas é o grego. Ele tem a leitura dos clássicos da Grécia Antiga, dos filósofos clássicos. Ele tem a leitura dos livros mitológicos. Ele tem um domínio para ele usar a palavra exata. Ele tem uma exatidão cirúrgica nas palavras dele. Ele sabe qual palavra que ele quer usar para poder dizer aquilo. Dá-se a impressão, pelo texto de Lucas, que Jesus foi transladado do Jordão para o deserto. Transladado. Tá? Não foi andando passo a passo. Aí você fala, mas isso concorda com o texto? Todinho. Concorda com a chegada dele no ventre de Maria, concorda com a ida dele para o Jordão, concorda com a descida do Espírito Santo e concorda com o Espírito Santo falando, é daqui para lá, para o deserto. É do Jordão, do batismo, para o deserto. Chegando lá no deserto, aí ele vai ser tentado pelo diabo. O senhor levantou a mão? Sim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Talvez essa pergunta não pode ter assim fundamento, né? Quando o Espírito Santo fez a obra no ventre da Maria, com Jesus, ele já existia? Jesus? É? Sim. E qual foi a maneira que, se ele já existia, qual foi a maneira que o Espírito Santo fez isso com Jesus, sendo ele já homem e colocou no ventre da Maria? Isso, mas aí que está. O apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses. Embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. Então aconteceu um esvaziamento. Então ele passou por um milagre.
Lá nos céus ele era desconhecido, porque só aí o dá a Pai tinha. entender que o Espírito Santo pegou Jesus assim, põe a mão na cabeça dele assim, foi amassando assim, bem pequenininho, pegou e colocou lá. Isso aí é uma lógica, né? Mas não foi assim, né? Não entende isso? Não, mas é uma lógica, porque o mundo não cabe em Jesus. O mundo ele é pequeno para Jesus. O senhor entendeu? Isso chama-se transcendência. Então, se pegar o mundo todo, o universo todo, com todas as galáxias e colocar do lado de Jesus, é a sujeira da unha. Então, o mundo não cabe. Jesus é maior do que o mundo. Ele é maior do que os céus. Certo. Jesus ele estava no seio do Pai, diz o Evangelho de João. Ele estava no seio do Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Estava no seio do Pai. Então, o que aconteceu? Aconteceu esse esvaziamento que o apóstolo Paulo falou. Esse esvaziamento significa pega toda a glória e deixa com Deus o Pai e se diminui para se fazer em forma humana, e quando chegou aqui na terra como forma humana, se diminuiu para ser escravo e se diminuiu de escravo para morte e se diminuiu na morte para ser morte de cruz. Então é um esvaziamento total. Aí a Bíblia diz que derramou a sua alma na morte. Isaías 53. Derramou a sua alma na morte. Por quê? Porque esse mundo aqui é o mundo dos mortos. Esse aqui é o mundo dos mortos. O apóstolo João fala, o mundo jaz no maligno. O autor aos Hebreus fala, isso aqui é o império da morte, onde tem o diabo como imperador. O autor aos Hebreus fala, entrando no mundo, ofertas e sacrifícios não quisestes, mas corpo me preparastes. Então Deus preparou o corpo de Jesus. Aonde? No ventre de Maria. Que tamanho? Tamanho de uma célula microscópica semelhante ao semi-humano do homem. Então é semelhante. A Bíblia diz, feito semelhante aos homens. Semelhante quer dizer, da mesma semente. Esse é o mistério. Estamos diante do mistério. O Espírito Santo fez esse mistério, trouxe o Senhor Jesus ao mundo, agora levou o Senhor Jesus para enfrentar o diabo. E faz parte aqui do tópico da nossa revista, porque a gente tem que ir para o livro de Atos, mas antes de chegar em Atos, a gente tem que passar aqui pelo livro de Lucas. Aí está lá no tópico 3, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. A tentação não é ao Espírito Santo, meus irmãos. Isso aqui é importante a gente aprender para nós mesmos. A tentação não é ao Espírito Santo, não é o Espírito Santo quem está sendo tentado. Quem está sendo tentado? O Senhor Jesus. Qual o lado de Jesus que está sendo tentado? A sua humanidade. Na sua humanidade, Jesus está sendo tentado, porque ele teve fome. Deus não tem fome. Quem tem fome? A natureza humana. A Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites, não comeu pão. Aí teve fome. Chegou o tentador, o diabo. E lhe disse, se tu és o Filho de Deus, está apelando para a natureza divina de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, dize que essas pedras se transformem em pães, e assim será. Faça isso. Aí está querendo o quê? Está querendo que Jesus vai lá e ele trapaceia na tentação, usa o poder onipotente que ele tem, porque se quiser ele faz isso. Ele transformou água em vinho, não foi? Ele pode transformar pedra em pão. Se Jesus faz isso aí, por ele mesmo, aí não tem problema nenhum. Se ele fala o seguinte, olha, estou com fome, vou transformar essas pedras em pães. Problema nenhum, ele fez por ele mesmo. O que ele não pode fazer? Pela tentação. Ele não pode fazer por estímulo do diabo. Porque a palavra diabo, eu vou escrever aqui para os irmãos, ó. Diabo, que está na Bíblia, ela vem do grego, tá bem? Que é esse daqui, ó. Diabos. Esse diabos, no grego, significa uma vontade que eu tenho que atravessa a outra vontade. Então isso aqui, ó, eu tenho uma vontade, eu tenho volos. Volos é vontade. E eu tenho uma vontade que atravessa essa vontade aqui. Como que ela atravessa? Ela atravessa como uma flecha atravessa uma folha de papel ou um escudo. Esse negócio aqui, esse aqui é o que a Bíblia chama de seta. Então o que é o diabo? O diabo é o cara que pega, estica o arco e solta a flecha. Quando ele solta a flecha, acerta onde? O alvo. Qual que é a vontade? O alvo. A vontade. Então ele pega e ele acerta o Senhor na sua vontade. Aquilo que o Senhor mais tem vontade. Aquilo que os senhores mais têm vontade. Em que momento? Na hora da fome.
Olha, se eu estou com fome, eu tenho vontade de quê? De comida. Tem comida aqui? Não. Ele solta a seta dele, através dessa seta, ele diz: mas você tem poder de transformar pedra em pão, você é o Filho de Deus. Você não pode passar por essa fome toda. Você não pode. Só ele errou a seta. Não, ele acertou. Ele acertou na vontade. Jesus estava realmente com fome. Aí Jesus poderia transformar pedras em pães? Poderia. Se não fosse por tentação do diabo. Como a tentação veio do diabo, aí tem um dom do Espírito Santo chamado dom de discernimento de espíritos. Isso aqui é para nós. Discernimento de espírito. Essa palavra discernimento de espírito significa o quê? Quando você pega e coloca no fogo um objeto para ver se ele derrete ou não. Se for água, se evapora ou não. Se for gelo, se derrete ou não. Se for ouro, se ele derrete ou não. Dependendo, se chegar aqui a 1000 graus e não derreteu ainda, ouro. Agora, se chegou aqui 500 graus e já derreteu, não é ouro, é pirita, ouro de tolo. Então o que acontece? Nós precisamos de discernimento para a gente colocar aquilo que dizem para nós em teste, em xeque mesmo, em crise. A verdade não tem medo da verdade, senhores, me desculpem. Eu quero saber se o senhor está dizendo é verdade. Posso perguntar? Posso fazer várias perguntas? Posso checar isso aqui primeiro, antes de eu ir lá e apostar todos os meus dólares que eu não tenho? Posso. Isso aí é discernimento. Então o Senhor Jesus, ele tem ali a manifestação do discernimento. Aquela voz vem do diabo, tá bem? Está atravessando a vontade dele e ele realmente pode transformar as pedras em pães. É uma tática do diabo. Lá no deserto, junto com Moisés, ele usou essa tática por 10 vezes. 10 vezes o diabo usou essa tática lá. E as 10 vezes o povo de Israel cedeu. As 10 vezes o povo de Israel murmurou. As 10 vezes tentaram ao Senhor lá no deserto. As 10 mandamentos tentaram ao Senhor por 10 vezes. Deus diz isso no livro de Deuteronômio. Agora ele chega aqui para fazer a mesma tática. Porque o diabo não precisa gastar munição com pessoas fracas. Ele usa a mesma munição. Ele não precisa inventar estratégia. Ele sabe como que é a natureza humana. Ele mesmo caiu em pecado, sabe por onde que o pecado pode vir. Aí o que acontece? O Espírito Santo não deu ao Senhor Jesus privilégios no deserto. Não deu privilégio. É o Senhor Jesus quem teve que dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque quem está sendo tentado é Jesus. É Jesus que é tentado com a fome, para transformar pedras em pães. É Jesus que é tentado com a vanglória de se jogar do alto do templo e os anjos virem socorrer. E é o Senhor Jesus que é tentado com a religião, para adorar Satanás e ganhar poderes políticos sobre as nações. Eu tenho poder político sobre as nações. Depois a gente faz uma parceria aqui e a gente domina o mundo junto. O que o senhor acha? É só o senhor se prostrar diante de mim. São tentações verdadeiras, não é um teatro. Jesus realmente está sendo tentado na vontade. Por quê? Porque ele foi destinado para ser o Messias, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nada mais óbvio, né? É só adiantar o processo. Não quer ser rei de todos? Sim, adianta o processo. Como que você adianta o processo? Faz uma parceria com o príncipe do mundo. Faz uma aliança com o príncipe do mundo. Só que a Bíblia diz que concórdia existe entre a luz e as trevas, entre os demônios e a mesa do Senhor e o cálice do Senhor. Sendo que a Bíblia diz que não podeis servir a dois senhores, não pode servir a dois senhores. Que moral o Senhor Jesus teria para pregar o Evangelho se ele está andando lado a lado com Satanás? E a gente sabe que Satanás agora está aí arregimentando um monte de pastores aí para poder apoiar a volta do esquerdismo ao Brasil de todo jeito. Não basta o estrago que essa turma fez por 20 anos aí, que vai demorar uma temporada, e pastores, ou se dizem pastores, estão apoiando esses esquerdistas aí de ponta a ponta. Está em conluio com Satanás, não tem problema não. É isso mesmo, tem que andar assim. O diabo tem que captar esse pessoal desorientado, que não basta o mal que já fizeram, quer fazer o pior. Então os ímpios procederão impiamente e vão de mal a pior, porque são injustos e vão fazer injustiça. A Bíblia diz: ai daqueles que são conduzidos pelos cegos, vão cair no buraco. Pastor Rogério, não.
Professor Rogério, não. E os senhores? Pastor, acho que uns 30, 40 anos eu li um livro, eu não lembro mais o país, que foi... A igreja ajudou o comunismo a entrar para poder ser dominado pela União Soviética. Assim que eles dominaram, que botaram o pé lá dentro, aí chegou a vez de eu também sacrificar a igreja. E de uma vez só eles fuzilaram 1.500 pastores. Eu já tentei ver se eu achava esse livro, mas eu não lembro o nome dele, entendeu? Então, quer dizer, a própria igreja ajudou o inimigo a dominar o negócio. Depois ela foi, em seguida ela foi o alvo também. Mas justamente por causa disso, por causa que a igreja quer um poder temporal. Então, quando a igreja quer um poder temporal, quer dizer que ela quer disputar a cadeira com o diabo, ela faz uma aliança com o diabo. E aí acontece esses casos de corrupção. Não, Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Não significa que nós somos apolíticos. Nós não somos apolíticos, meus irmãos. A gente aqui não tem um partido. Nós temos um projeto que é o projeto Reino de Deus, mas temos duas cidadanias. E a minha cidadania terrena fala que se eu votar naquele que é do diabo, aí o diabo vem mais rápido. Vem mais rápido. Querer antecipar o reino de Deus na terra, meus irmãos, isso aí é uma sedução do inferno. Antecipar o reino de Deus. Não. Quer dizer, O reino de Deus não vem nem por força e nem por... Vem como? Vem pelo Espírito. E é assim, meus irmãos. O reino de Deus vem pelo Espírito. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Tem que pregar o Evangelho. Já que o inimigo vai dominar, então vamos ajudar uma mãozinha. Eu vou ficar do lado do inimigo para poder facilitar a volta para o Satanás dominar o mundo. Justamente. Então, Por isso que a gente tem que